No momento em que João deslizou o anel de noivado no dedo delicado de Ana sob os aplausos calorosos de toda a família reunida na casa antiga de Braga, um envelope amarelado escapou do bolso do casaco do pai e caiu silenciosamente no tapete persa. Ninguém notou exceto João, que sentiu um frio repentino na espinha porque aquele pedaço de papel antigo guardava algo que mudaria para sempre a ilusão de normalidade que ele construíra com tanto esforço ao longo dos anos. A sala cheirava a vinho do Porto e a doces caseiros. A mãe Teresa sorria radiante, o pai António erguia o copo em brinde e a irmã mais nova ria ao lado do marido. João forçou um sorriso apertando a mão de Ana, que o olhava com olhos cheios de esperança. Ele tinha 28 anos, trabalhava como arquiteto em Lisboa e voltara para aquele fim de semana prolongado para oficializar o noivado que todos esperavam desde que ele e Ana se conheceram na paróquia local 3 anos antes. A família era profundamente católica, o pai era diácono na igreja da aldeia próxima e a mãe organizava os grupos de oração todas as quartas. Para eles a vida seguia um caminho reto: casamento, filhos, missa dominical e fé inabalável. João crescera ouvindo que o desvio daquele caminho era pecado e ele acreditara nisso, ou pelo menos tentara acreditar com todas as forças. Durante a festa ele escapou por um momento para o corredor escuro, pegou o envelope do chão e guardou no bolso do peito sem ler. O coração batia acelerado. Mais tarde, quando todos dormiam no quarto de infância, ele abriu o envelope à luz fraca do abajur. Eram páginas de um diário datado de 1985 escritas na caligrafia firme do pai. As primeiras linhas falavam de um amigo chamado Luís, um jovem fotógrafo que o pai conhecera em Coimbra durante os estudos. As palavras eram carinhosas demais, descrições de noites passadas conversando até o amanhecer, de mãos que se tocavam por acidente e de um beijo roubado numa rua escura. João sentiu o mundo girar. O pai dele, o homem que pregava contra o pecado da carne, tinha amado outro homem. Continuou lendo até o fim. Luís morrera num acidente de carro poucos meses depois, e o pai escrevera que para expiar aquele pecado escolhera o caminho da fé, casara com a mãe e dedicara a vida a Deus. João fechou o diário, as mãos tremendo. Ele mesmo carregava um segredo semelhante. Havia meses vinha trocando mensagens com Rafael, um colega fotógrafo de Lisboa, um homem aberto e confiante que o fizera questionar tudo. João tentara ignorar os sentimentos, marcar o noivado com Ana para calar a voz interior, para ser o filho perfeito. Agora aquele diário era como um espelho que refletia seu próprio conflito. Ele passou a noite em claro pensando no que fazer. Pela manhã desceu para o café da manhã e viu o pai lendo o jornal como se nada tivesse acontecido. O segredo estava ali entre eles, invisível e explosivo. João abraçou Ana com mais força do que necessário, tentando convencer a si mesmo de que ainda podia seguir o plano original: casar, viver normal e enterrar os sentimentos como o pai fizera. Mas algo dentro dele já se quebrara. A viagem de volta a Lisboa no comboio pareceu eterna. Ele olhava pela janela as colinas verdes de Portugal passando e imaginava como seria contar a verdade a alguém. Quando chegou ao apartamento pequeno em Alfama, Rafael ligou convidando para um café. João hesitou, mas aceitou. Sentados na esplanada com vista para o Tejo, Rafael falou de um projeto novo de fotos sobre identidades escondidas em Portugal. João ouviu em silêncio, o coração apertado. Pela primeira vez sentiu que não estava sozinho no mundo. Naquela noite em casa ele releu o diário do pai e chorou pela primeira vez em anos. O segredo não era só do pai, era também dele, e agora pedia para ser libertado. Os dias seguintes em Lisboa foram um turbilhão de emoções contraditórias. João mergulhou no trabalho no escritório de arquitetura perto da Praça do Comércio, desenhando fachadas modernas para hotéis, mas a mente voltava sempre ao diário e ao rosto de Rafael. Eles se encontravam quase todos os dias, agora não como simples colegas, mas como amigos que compartilhavam silêncios significativos. Uma tarde chuvosa de outono, Rafael convidou João para o seu estúdio em Bairro Alto. As paredes estavam cobertas de fotografias em preto e branco de casais do mesmo sexo em momentos cotidianos felizes. João sentiu um aperto no peito ao ver tanta liberdade exposta. Rafael preparou chá verde e perguntou diretamente o que o perturbava. João hesitou por longos minutos, depois contou sobre o noivado com Ana, sobre a pressão da família, sobre o diário que encontrara. Não mencionou seus sentimentos por Rafael ainda, mas as palavras saíram como um rio represado. Rafael escutou sem julgar, apenas segurou a mão de João por um momento breve e quente. Aquela noite João voltou para casa caminhando pelas ruas molhadas de Lisboa, sentindo pela primeira vez que talvez pudesse escolher diferente. No fim de semana seguinte a mãe ligou insistindo para ele trazer Ana para o almoço de domingo em Braga. João concordou, mas no comboio escreveu uma mensagem para Rafael dizendo que sentia falta das conversas deles. A resposta veio rápida e carinhosa. Em Braga a família recebeu Ana com abraços e perguntas sobre o casamento. O pai António parecia mais calado do que o habitual, olhando para João com um olhar que agora fazia sentido. Durante o almoço João observou o pai servindo o vinho e imaginou o jovem de 1985 apaixonado por Luís. A culpa que o pai carregava agora pesava também sobre ele. À noite no quarto antigo João pegou o diário novamente e leu mais páginas. O pai descrevia o medo de ser descoberto, a dor da separação forçada pela família e a decisão de casar para apagar o passado. João sentiu raiva e compaixão ao mesmo tempo.
No dia seguinte, antes de voltar a Lisboa, ele e Ana deram um passeio pelo jardim da casa. Ana falou de filhos e de uma vida tranquila na igreja. João ouviu, mas as palavras soavam vazias. Ele sabia que não podia continuar fingindo. De volta a Lisboa, encontrou Rafael no café habitual. Desta vez João contou tudo sobre os sentimentos que crescera por ele, sobre o medo de perder a família, sobre a fé que agora parecia uma prisão. Rafael não pressionou, apenas disse que o amor não era pecado e que João merecia ser feliz. Eles caminharam pela ribeira do Tejo até tarde, a conversa fluindo como se sempre tivessem sido destinados a se encontrar. João voltou para casa com o coração mais leve, mas ainda dividido. O diário do pai era o espelho que ele precisava para ver que suprimir o amor só trazia mais dor. Ele decidiu adiar o casamento por alguns meses, dizendo à família que precisava de tempo para o trabalho. A mãe ficou decepcionada, mas aceitou. O pai não disse nada, mas o olhar era de quem sabia mais do que deixava transparecer. João começou a questionar sua fé, frequentando missas sozinho em Lisboa e conversando com um padre jovem e compreensivo na Sé Catedral. As respostas não eram fáceis, mas pela primeira vez ele sentia que Deus talvez entendesse o coração humano em toda a sua complexidade. Rafael tornou-se o porto seguro, as conversas profundas sobre identidade e aceitação ajudando João a crescer. Uma noite no apartamento de Rafael, eles assistiram a um documentário sobre a história LGBT em Portugal desde a Revolução dos Cravos. João chorou ao ver imagens de homens que lutaram para amar abertamente. Pela manhã ele acordou com a decisão firme de contar a Ana a verdade em breve. O segredo do pai lhe ensinara que esconder o amor era uma prisão que durava a vida inteira. A tensão aumentou quando a família decidiu visitar Lisboa para o aniversário de João. A mãe Teresa reservou um hotel no Chiado e o pai António insistiu em levar a família toda para jantar num restaurante com vista para o castelo. Ana veio junto, radiante, planejando detalhes do casamento adiado. João sentiu o pânico crescer porque Rafael morava a poucos quarteirões e eles tinham marcado um encontro casual para o mesmo dia. Durante o jantar o pai parecia inquieto, fazendo perguntas sobre o trabalho de João e sobre Ana. A conversa derivou para temas de fé e família, o pai citando passagens da Bíblia que João agora questionava em silêncio. Depois do jantar, João inventou uma desculpa de trabalho e escapou para encontrar Rafael num bar discreto em Alfama. Lá eles conversaram sobre o futuro, Rafael encorajando João a ser honesto consigo mesmo. Quando João voltou ao hotel, encontrou a irmã Sofia esperando no lobby. Ela notara algo diferente no irmão e perguntou diretamente se ele estava feliz. João quase confessou, mas conteve as palavras. No dia seguinte a família quis visitar o mosteiro dos Jerónimos. Enquanto caminhavam pelos claustros, o pai puxou João de lado e falou sobre a importância de seguir o caminho certo. João sentiu o peso do diário no bolso interno do casaco que levara consigo por segurança. Naquela noite, sozinho no quarto do hotel, ele leu mais páginas do diário, o pai descrevendo a dor de perder Luís e a decisão de enterrar aquele amor para sempre. João chorou em silêncio, percebendo que o pai repetia o mesmo padrão com ele. A visita terminou com abraços e promessas, mas João ficou exausto. De volta ao trabalho, ele contou a Rafael sobre o encontro, quase confessando tudo. Rafael ouviu e propôs uma viagem curta a Sintra no fim de semana para clarear as ideias. Lá entre os palácios e florestas eles caminharam de mãos dadas pela primeira vez, João sentindo uma paz que nunca conhecera. A volta a Lisboa trouxe nova pressão, uma mensagem de Ana perguntando sobre a data do casamento. João sabia que o momento da verdade se aproximava. Ele marcou um encontro com Ana no Parque Eduardo VII e contou parte da verdade, disse que precisava de espaço para entender seus sentimentos. Ana chorou, mas disse que o amava e esperaria. João sentiu o peso da culpa, mas também alívio. O diário do pai agora era seu guia para não repetir os erros do passado. Ele começou a frequentar um grupo de apoio para cristãos LGBT em Lisboa, onde ouviu histórias semelhantes de homens que reconciliaram fé e orientação. Cada reunião fortalecia sua resolução. Rafael tornou-se mais do que amigo, um companheiro de jornada que entendia os medos e os sonhos. Uma noite, durante uma tempestade, eles ficaram no apartamento de João conversando até o amanhecer sobre como a sociedade portuguesa mudara desde a legalização do casamento igualitário, mas como as famílias conservadoras ainda resistiam. João sentiu que estava crescendo, saindo da sombra do medo. A visita da família deixara marcas, mas também abrira portas para a honestidade. Ele decidiu que no próximo encontro com o pai contaria sobre o diário e sobre si mesmo. O segredo não podia mais ficar enterrado. O confronto com Ana foi mais doloroso do que João imaginara. Eles se encontraram num café tranquilo em Baixa e ele finalmente revelou que seus sentimentos por ela eram de amizade profunda, mas não de paixão romântica. Ana ficou em choque primeiro, depois magoada, acusando-o de tê-la usado como fachada. João não negou, apenas pediu perdão, explicando o conflito interno e a pressão familiar. Ana saiu chorando, mas dias depois mandou uma mensagem dizendo que precisava de tempo e que talvez um dia pudessem ser amigos novamente. João sentiu o coração partido, mas livre. No trabalho, a notícia do término do noivado espalhou-se rapidamente e alguns colegas comentaram com olhares curiosos.
Rafael esteve ao lado oferecendo apoio silencioso. A família em Braga soube pelo telefonema de Ana, e a mãe ligou East.